falando de outras demandas judiciais, a gente também tem a demanda que tem chegado bastante, que tem sido bastante falada aí, noticiada, né, saída até nos jornais, que é a questão do PASEP, que nossa categoria, especialmente os aposentados e aposentadas, tem chegado bastante perguntando para a gente como está a questão do PASEP, essas ações voltadas para o PASEP. Aí eu agora pergunto à doutora Andriele, o que é essa questão do PASEP que as pessoas tanto estão falando por aí, que é uma demanda já certa, que todo mundo vai ganhar dinheiro, e aí todo mundo já está achando que é só chegar, pegar a documentação, que já é dinheiro certo daqui a pouco, Andriele? Olha, primeiro, enfim, dar um salve, né, para toda a categoria, para todos os membros aí da categoria dos trabalhadores em educação aqui de Jaboatão. Agradecer o convite do Simproja, né? É um prazer dividir a mesa aqui com vocês, Breno, Mariana. Mas, enfim, indo para o foco do PASEP, né? Gente, a gente brinca no meio jurídico que essa pauta é um pouco fênix. Ela morre, depois ela volta no Zap e está no YouTube, está no Facebook, e sempre com uma expectativa, criando uma expectativa muito grande para o associado, enfim, para o servidor público, né? De rios de dinheiro, muitas vezes, assim. Então, tem gente que, com a promessa do dinheiro do PASEP, está comprando casa, está comprando carro, na expectativa desse dinheiro entrar. E aí, o que é exatamente, e nas plenárias jurídicas que a gente tem feito, enfim, em outros municípios, no Estado, a gente pergunta se o servidor ou a servidora sabe o que é o PASEP. Que programa é esse? O que significa essa sigla? E aí, gente, o PASEP é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Ele foi criado nos anos 70, certo? E tinha um objetivo que, mal comparado, era meio que fosse o FGTS do trabalhador privado, sabe? Ele tinha o objetivo de criar um patrimônio para o servidor público, e esse patrimônio ele era incrementado a partir de repasses dos entes federados, então, do Estado, dos municípios e da União. E esse dinheiro entrava numa grande conta e as pessoas se vinculavam a essa grande conta de forma individual. Então, todo servidor público que entrou num serviço público de qualquer instância, federal, municipal ou estadual, ele se vinculou ao Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP, dessa forma, com uma conta vinculada, certo? E esse programa teve essa cara, teve esse formato pensado até 88. Com a Constituição de 88, o programa muda de cara, ele muda de objetivo, e os valores que passaram a ser repassados para o fundo do PASEP, ele teve outro destino. Não tinha mais conta vinculada, as pessoas que se vincularam ao serviço público, né, entraram no serviço público após 88, passaram a não ter mais essa conta vinculada individual ao PASEP, e o valor ali depositado passou a financiar dois programas importantes, que é o abono salarial, que é aquele servidor que durante o ano, né, recebeu até 2 salários mínimos ali por mês, ele ganha um abono salarial, né, recebe um mês de salário, mais ou menos no meio do ano, e também o seguro-desemprego. Então, o valor do PASEP, PIS-PASEP, passou a financiar o seguro-desemprego. Mas aqueles servidores e servidoras que entraram antes de 88 e tinham sua conta individual, continuaram com essa conta individual. Ela parou de receber aporte financeiro, parou de receber repasse dos entes, né? Mas o valor que existia lá permaneceu existindo, certo? E a conta permaneceu existindo, e a responsabilidade de gerir essa conta é do Banco do Brasil, certo? Do PASEP, no caso do PIS, da Caixa Econômica, né? E aí, passados tantos anos, as pessoas vieram a se aposentar e, eventualmente, a sacar esses valores do PASEP. Pouca gente lembra, mas isso é comum. Você se aposenta, pega a sua portaria de aposentadoria, vai no Banco do Brasil e saca algum valor do PASEP. A questão fazer só um parêntese, há outras situações jurídicas também no decorrer desses anos. Nos anos 90, por exemplo, teve uma política de casou, podia sacar o PASEP. 2016, 17, 18, teve também uma política de fez 65 anos, podia sacar o PASEP, mesmo sem estar aposentado. Então, teve gente que sacou no decorrer desse tempo, mas não se recorda, mas não se lembra. Mas a regra aposentou, saca o PASEP. E aí,
há uma diversidade de cenários, assim, gente que entrou no serviço público nos anos 70 e sacou R$300, R$1.000, R$900. Teve gente que sacou um pouco mais. E aí surgiu uma tese, surgiu, na verdade, uma suspeita, né? Surgiu uma suspeita de, rapaz, eu passei tanto tempo vinculado, né? Antes de 88 ali. E essa conta foi sendo remunerada nesse tempo inteiro, de 88 para cá. Teve correção monetária, teve remuneração dos índices próprios da conta do PASEP, e eu recebi R$500. Né? E aí surgiu uma suspeita de que talvez esses valores não tenham sido bem administrados, certo? E aí é que nasce a tese do PASEP, que a gente vem conversando hoje. Né? O tema reacendeu após uma decisão do STJ, e a tese validada, vamos dizer assim, pelo STJ, é a tese da má gestão dos recursos do saldo do PASEP. Então, como é que você comprova que teve essa má gestão? Você precisa ter acesso aos extratos analíticos, a evolução desse valor da conta individual, e precisa submeter esse documento, né, a um contador especificado ou especialista nesse tema, para ele fazer um estudo contábil técnico de evolução desse saldo, para, de fato, chegar à conclusão de que o Banco do Brasil geriu bem, está correto, aplicou os índices conforme a legislação, ou não. Né? Houve saques indevidos, houve retiradas de valores dessa conta individual, até então inexplicadas. Né? Eu digo até então porque pode ser que depois que feita essa análise, o servidor possa lembrar, rapaz, nos anos 90, de fato, teve aí um saque nessa conta, e de fato eu fiz porque eu casei, foi no período. Ou não. Depois da análise, o servidor pode chegar à conclusão de que, olha, realmente, nenhum desses saques aqui realizados nessa conta foram feitos por mim. Até porque não era uma conta comum, não é uma conta corrente que eu vou, boto dinheiro ou tiro dinheiro. Na verdade, essa conta era administrada pelo banco. Enfim, então o resumo da ópera PASEP. O tema PASEP, a ação PASEP, tem a ver com aqueles servidores e servidoras que, fornecendo a documentação, sendo realizado um cálculo pericial contábil de qualidade específico, tá? Sem aventuras, sem teses mal-assombradas, mas, de fato, um cálculo feito de acordo com o que está definido como tese jurídica, e aí se identificando, de fato, um desfalque, um erro na evolução desse cálculo, aí sim se aciona o judiciário para pedir essa diferença, né? Pedir a indenização em razão dos danos materiais. Isso, e assim, lembrando que o Simproja fez uma tomada de documentos, abriu para pegar os documentos já desde 2021, já sabendo que a nossa categoria estava sendo até assediada por vários escritórios particulares, né, que prometiam mundos e fundos. Já identificando isso, o Simpró já começou a receber documentação de seus associados e associadas para poder verificar, mandou para cálculo, para poder verificar, de fato, quais teriam viabilidade de se entrar com uma ação com alguma segurança, de uma ação que teria mérito, de fato, de ser ajuizada, que não seria uma ação improcedente, que só geraria o pagamento de honorário para o Banco do Brasil, para os advogados do Banco do Brasil, e custas para os nossos associados e associadas. Mas essas ações, inclusive, elas foram suspensas, né? O STJ suspendeu o curso dessas ações, e aí, agora já em 2023, trouxe novos parâmetros, não foi isso, doutora Andriele? Unificou alguns parâmetros que estavam aí em aberto, né? E aí fez com que a gente precisasse, inclusive, submeter essas documentações que a gente já tinham sido feitas, análise por um contador, a gente precisou submeter algumas documentações para um recálculo, para ver se estavam realmente parametrizadas, para ver novamente a viabilidade dessas ações, e é nesse pé que estão essas documentações que estão conosco. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como foi, do que é que mudou agora em 2023. Perfeito, Mariana, perfeito. É isso, a quantidade de ações no Brasil, ela se multiplicou do ano, acho que de 2019 para frente, num número, assim, de milhares de ações, né?
E, enfim, há decisões de toda ordem, há decisões dando direito, há decisões, inclusive o Banco do Brasil perdeu prazo, e aí os processos transitaram em julgado com valores altíssimos, mas sem entrar no mérito da questão. Enfim, diante dessa multiplicidade de decisões judiciais, o que gera naturalmente uma insegurança jurídica, e a gente sabe que a segurança jurídica dentro do judiciário é importante, você tem que entrar com a causa e mais ou menos saber, né, o caminho daquela ação. Então, diante desse cenário de insegurança jurídica, de decisões muito diferentes uma das outras, o STJ ele pensou alguns processos nacionalmente, né, de diversos estados contra o Banco do Brasil, e aí suspendeu, nesse momento dele pensar esses processos e aguardar o julgamento em definitivo pela turma do STJ, ele suspendeu todos os processos do Brasil que versassem sobre contas do PASEP, diferenças do PASEP, nessas ações contra o Banco do Brasil. E aí o julgamento aconteceu em setembro desse ano. Justamente em setembro de 2023, o STJ julga, que a gente chama de tema repetitivo 1150, e ele estabelece os parâmetros que todas as ações precisam seguir, né, sobre essa temática. Então, primeiro ele define que, de fato, o ente, enfim, o órgão contra o qual você precisa ajuizar a ação é o Banco do Brasil, de fato ele é o responsável pela gestão desses recursos, não é a União Federal, que é responsável por outras coisas vinculadas ao PASEP, mas não a gestão dos valores em específico. Ele define também que o que você está buscando naquela ação não é correção monetária de diferença de moeda, porque tem gente que pede isso. Então, da transformação de cruzeiro para real nos anos 90, houve ali expurgos inflacionários. Enfim, ele afastou essa aplicação e entendeu que o que você pode pedir nesse tipo de ação contra o Banco do Brasil é má gestão dos recursos, saques indevidos, inexplicados pelo banco, e que não possuem comprovação de seu destino. Mais ou menos esse é o escopo, vamos dizer assim, das ações do PASEP, legitimadas pelo STJ. E o prazo, né? Isso havia uma discussão se o prazo seria de 5 anos ou de 10 anos. Como o ente contra o qual você pode entrar com ação é o Banco do Brasil, então, como ele é uma sociedade de economia mista, enfim, é uma questão jurídica, esse prazo seria de 10 anos. E aí, 10 anos contados de quando a pessoa toma ciência comprovadamente daquele dano. E aí, sobre isso, tem diversas interpretações. A mais segura de todas é 10 anos do saque do valor, né? 10 anos da aposentadoria ou 10 anos do saque efetivo do valor do PASEP lá na conta. Tem gente que não lembra que sacou. E aí isso acontecia a partir de 2016, o valor do PASEP também era destinado para uma conta corrente da pessoa automaticamente. Então, a pessoa tinha uma conta no Banco do Brasil, quando ela se aposentava, automaticamente o dinheiro do PASEP dela saía da conta individual e era transferida para essa conta corrente. Então, a data, mais ou menos, mais segura seria daí. Tem casos em que as pessoas interpretam que esse prazo inicial desses 10 anos seria de quando a pessoa acessa os extratos analíticos e as microfilmagens, né? A gente tem chamado isso de plano C, vamos dizer assim, de atuação, né? Quando já não tem mais prazo de acordo com esses dois parâmetros iniciais. É isso, e aí o STJ, eu acho que tenho certeza que com esse julgamento do tema repetitivo 1150, ele dá segurança, né? Finalmente dá segurança para que, primeiro, sejam feitos os cálculos com a interpretação da tese correta, e segundo, que a gente tenha segurança com os prazos, né? Porque entrar com uma ação na justiça sem esse tipo de segurança, por uma mera aventura, isso pode levar a uma derrota na justiça, e pouca gente fala sobre isso, mas quando você perde uma ação contra uma parte contrária, você, se não tiver gratuidade da justiça, tem que pagar as custas e taxa daquele processo e também os honorários do advogado da parte contrária, né? E nesses casos de Banco do Brasil, os juízes, são raríssimos os casos em que eles têm dado gratuidade da justiça.
ou seja, que eles têm concedido os benefícios da gratuidade da justiça. É uma mínima parte de gente que consegue. Então, é muito arriscado você entrar com ação por mera aventura, sem, de fato, fundamento contábil e fundamento jurídico. O que eu acho que fica de tudo isso, dessa temática do PASEP, mais especificamente, é que a gente recomenda para a nossa categoria sempre, né, nos nossos atendimentos do jurídico especialmente, que tenham muito cuidado quando qualquer advogado ou advogada particular procurar vocês, instruindo ou oferecendo uma demanda judicial, uma ação com promessas de que você vai ganhar muito dinheiro. Porque no mundo jurídico brasileiro, especificamente, diferente de outros países que têm ações milionárias acontecendo o tempo inteiro, aqui no Brasil isso não é assim. E essa temática do PASEP aconteceu sim, como a Andriele disse, de ter alguns ganhos de causa contra o Banco do Brasil de uma quantia expressiva. Mas não foi analisado, nesse caso, o mérito, foi porque simplesmente o Banco do Brasil perdeu o prazo da ação e não discutiu se a pessoa tinha ou não direito, e aí, de fato, a pessoa ganhou uma quantia bem interessante. Então, a gente sempre pede que os nossos associados tragam a documentação aqui para a gente, que a nossa assessoria, junto com uma contabilidade especializada, vai fazer a avaliação da viabilidade dessas ações. Não só dessa temática do PASEP, como de qualquer uma outra que chegue aqui para a gente. A gente sabe que a ansiedade, muitas vezes, de ajuizar uma ação é grande, mas é para isso que a gente tem uma assessoria jurídica extremamente competente aqui nas pessoas de Dr. Breno e Dr. Andriele e outros advogados que costumam aqui trabalhar conosco do escritório de Estevam Pinheiro. E a gente tem muito orgulho dessa equipe que trabalha aqui conosco, porque é uma equipe especializada em direito sindical. Então, é uma equipe que sabe trabalhar com a categoria, com o servidor público especialmente, e que não vai prometer ações que não se tem uma chance real de ganhar, e que não se entende que é pertinente de ganhar, e que não se tem um outro caminho, como um caminho administrativo ou negocial, de se vencer essa questão. Porque a demanda judicial é nossa sempre última alternativa. Porque por mais que uma ação tenha uma viabilidade de se entrar, existem riscos. Porque vai para juízes diferentes, para varas diferentes, e quando sai da nossa esfera e vai para a esfera judicial, a gente não tem o controle total. Mesmo que a gente desempenhe o melhor trabalho possível, mas vai estar nas mãos do juízo que compete a questão.